aqueles que ainda acreditam que a igreja, os do caminho, se reuniam em sinagogas, instituições ou denominações, os do caminho. Lembre, irmãos, o que o Messias disse? Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os do caminho se reuniam com a igreja, pessoas na casa das pessoas. Entendimento, irmãos? Quem é a casa do Pai? Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas o Messias, o justo, Isaías 7,14, Mateus 1,23, é fiel como filho que dirige a casa, singular, irmãos, a casa do Pai. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, pois a casa do Pai, o templo do Pai, o templo verdadeiro que o Pai habita, são pessoas. E nós, pessoas, e não sinagogas, templos de pedra, seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Edificar a casa, o entendimento na rocha, o Messias, a pedra principal, a pedra angular, a rocha. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Cheguem perto dele, o Messias, a pedra viva, que os seres humanos, seguidores do falso templo, sinagogas, templos de pedra, rejeitaram, assassinaram o Messias. João capítulo 19, versículo 7. Assassinaram o Messias, mataram o Messias através de uma das leis de Moisés, o acusador. João capítulo 5, versículo 45, Apocalipse capítulo 12, versículo do 9 ao 10. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, ali Moisés deixou a lei para matar o Messias. A pedra verdadeira. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Através da lei de Moisés, o Messias foi morto, foi assassinado. Como inútil. Chicotearam, irmãos, zombaram, fizeram barbaridades com o nosso irmão, o Messias, o justo, mas que o Pai escolheu. Mateus capítulo 11, versículo 27, Isaías 53, versículo do 2 ao 4, como de grande valor, pedra, rocha preciosa. Aonde o Pai habita, aonde está o reino do Pai? Lucas capítulo 17, versículo 20. Alguns fariseus, mestres da lei. Que lei, irmãos? As 613 leis de morte de Moisés, o acusador. João capítulo 5, versículo 45. Apocalipse capítulo 12, versículo do 9 ao 10. Guias cegos, raças de víboras, teólogos, perguntaram ao Messias, o justo, quando ia chegar o reino do Pai. Arrependei-vos, pois o reino já está entre vós, o justo, a lei e o testemunho dos profetas. Ele respondeu, quando o reino do Pai chegar aos que creem, não será uma coisa que se possa ver. É espiritual o reino do Pai, pois o Pai se assenta, ele habita no verdadeiro templo do Pai, que somos nós, pessoas, e não fisicamente nas sinagogas, templos de pedra construídos, edificados por mãos de homens. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui na Adventista, na Deus é Amor, ou está ali na Batista, na Assembleia de Deus, porque o reino do Pai está dentro de vocês, a verdadeira casa do Pai.
Hebreus capítulo 3, versículo 6. Eu e o Pai faremos morada na mente, no entendimento da pessoa, naquele que crê nas Escrituras, nos ensinamentos do Messias. João capítulo 14, versículo 23. Algumas passagens que os apóstolos, os do caminho, e não padres, pastores, rabinos, anciões, cães gulosos, de Isaías 56, 11. Eles, os apóstolos, visitavam as igrejas, pessoas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Hebreus capítulo 3, versículo 6. Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 3. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Aquila e a sua esposa Priscila e a igreja que se reúne na casa deles mandam saudações a vocês. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfá e para a igreja que se reúne na casa dela. Romanos capítulo 16, versículo 5. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações a meu querido amigo Epineto, que foi o primeiro a crer no Emanuel, o justo. Isaías 7,14, Mateus 1, 23, na província da Ásia. Filemão, capítulo 1, versículo 2. E a igreja que se reúne na sua casa, esta carta vai também para nossa irmã Afia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Irmãos, lembra o que o Messias disse aos discípulos? Ide, anunciai o evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 10, versículo do 12 ao 13. Ali, irmãos, o Messias disse o seguinte: quando vós fordes em alguma casa, leve a vossa saudação. Saudai aquela casa. Se aquela casa ter contigo, receber a vossa saudação, as boas novas, entrem naquela casa, se assentem na mesa e comam junto com aquela casa, repartam o pão com aquela casa. Porém, se vocês fordes em alguma casa que não recebam a vossa saudação, que não recebam a vossa anunciação, bata o pó dos vossos pés e vão para outra casa. Notaram algo, irmãos? O que o Messias disse aos discípulos? Quando vocês forem fazer o ide, ir de casa em casa, de pessoa em pessoa. Messias nunca disse para os discípulos frequentarem templos de pedra. E o Messias, ele nunca fundou templos de pedra. Portanto, os apóstolos, eles nunca edificaram templos de pedra. Irmãos, despertem enquanto há tempo.